Queridos irmãos e irmãs, hoje é um dia muito bonito, o último dia do mês de maio, em que encerramos o mês de Maria, celebrando esta festa da visitação de Nossa Senhora Santa Isabel, neste ano, durante a preparação para Pentecostes. E o Evangelho é absolutamente conveniente para tudo isso. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa. Ela sobe às alturas. Ela percorre as encostas da sabedoria, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia, porque nós não podemos caminhar de maneira amorosa no caminho da perfeição. Temos de ser céleres, temos de percorrer esse caminho com determinação. Entrou em casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Estamos no início do Evangelho de São Lucas, o mesmo evangelista que escreveu os Atos dos Apóstolos, segundo a tradição. Tal como no início dos Atos dos Apóstolos nos é narrado o Pentecostes da Igreja, aqui, no capítulo 1 de São Lucas, nos é narrado o Pentecostes de Maria Santíssima e Santa Isabel. Primeiro, na Anunciação, o anjo lhe diz: o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E agora ela, que já traz em seu seio o Verbo encarnado, a segunda pessoa da Trindade que se fez homem, transbordando da graça do Espírito Santo, da própria vida do Divino Paráclito, ao saudar Isabel, ela fica cheia do Espírito Santo. A expressão de São Lucas é clara: Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Ora, isso nos mostra como a influência materna de Nossa Senhora é efetivamente aquilo que provoca essa efusão do Espírito Santo sobre Isabel. Ela está com o Verbo encarnado em seu ventre, com a sua alma transbordando de graça, e o resultado é que a sua presença, a sua saudação, a sua influência causa sobre Isabel esse batismo pelo qual ela permanece cheia do Espírito Santo. Nos Atos dos Apóstolos, São Lucas coloca no capítulo 1, versículo 14, a Santíssima Virgem numa condição semelhante. O texto diz que todos perseveravam unânimes em oração. E a palavra perseveravam unânimes é uma palavra muito forte. Ele está dizendo: todos insistiam firmemente em oração. Todos persistiam firmemente na oração. Com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos dele. Ou seja, ela aparece no centro da cena. E do mesmo modo que
a sua união com Deus, a sua santidade, a plenitude de graça de que estava revestida a sua alma. Foi exatamente aquilo que o Senhor utilizou como um veículo para fazer com que Isabel ficasse cheia do Espírito Santo. No cenáculo está ela, ensinando os apóstolos a orarem, ensinando os apóstolos a persistirem. E não podia ser diferente, porque naquele recinto, estando ela ali presente, não havia ninguém melhor para ensinar-lhes a oração. Não havia ninguém melhor para ensinar-lhes a persistir na oração, até que o Espírito Santo chegasse até eles. O que significa que a descida do Espírito Santo se dá mediante uma oração fervorosa, insistente, persistente, contínua, como de quem quer receber, como de quem precisa receber. Ora, se nós estivermos cheios do espírito do mundo, nós nos sentiremos tão satisfeitos que não teremos fome de Deus. Seremos como essas pessoas que, antes do almoço, se enchem de besteiras e que na hora em que precisam comer alimento sólido, alimento verdadeiro, já não tem mais apetite. Aquele que não tem fome de Deus, não recebe Deus. Por isso Jesus diz, no capítulo 7 de São João, o que nós leremos na vigília de Pentecostes: quem tiver sede, venha a mim e beba. Quem não tiver, não venha, porque não beberá. Ora, a Santíssima Virgem é chamada de esposa do Espírito Santo, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. E, de fato, a sua santidade é a obra-prima de Deus. É o fruto mais perfeito da redenção de Jesus Cristo, por antecipação, em previsão dela. E por isso, a alma de Maria Santíssima é como que um irresistível atrativo para a presença do Espírito Santo. É como que um imã em que ele se sente profundamente atraído. Ela é a obra-prima dele. Ela foi a feitura mais perfeita dele, pelos méritos de Cristo em antecipação, por determinação de Deus Pai. Ora, São Luís Maria Grignon Montfort diz que, assim como na primeira vinda de Cristo, o Espírito Santo veio sobre Maria, antes da segunda vinda de Cristo, o Espírito Santo seria derramado como num novo Pentecostes sobre as almas marianas, sobre aqueles que estivessem tão imbuídos da vida de Maria Santíssima, aqueles que estivessem tão unidos, tão consagrados, tão inseridos nela, que por meio dela eles seriam, por assim dizer, totalmente cheios dessa presença sobrenatural do Espírito Santo. Portanto, não há melhor preparação para Pentecostes do que nos impregnarmos da alma de Maria Santíssima. E nós o faremos na medida em que estivermos unidos a ela pela devoção, em que trabalharmos pensando nela, em que colocarmos a nossa vontade unida à vontade dela, em que amarmos a Deus mediante o coração dela, em que querermos, de fato, tudo
tudo aquilo que ela quer e detestemos tudo aquilo que ela detesta. Quando o nosso espírito estiver tão unido a Maria Santíssima, que nós possamos dizer que efetivamente nós somos consagrados, ou seja, que não há nada em nós que não seja de Maria e que não há nada de Maria que não esteja em nós. Que o nosso ser esteja atravessado de tal maneira pela alma santíssima de Maria que o Espírito Santo encontre em nós, por assim dizer, o seu odor. E é claro, não tem como estar unido à Santíssima Virgem sem, de alguma maneira, nós abrirmos mão de nós mesmos. Porque isso que é consagrar-se. Consagrar-se é dar-se, é dedicar-se, é entregar-se. Assim como Deus Pai entregou o seu Filho a ela, nele nós usamos a nossa liberdade para dar-nos a ela, dizendo: eu sou todo teu. Tudo o que é meu te pertence, inteiramente teu. Mas não dizendo apenas com a boca, mas vivendo assim. Como quem diz: minha mãe, se vós não quereis isso, eu também não quero. Minha mãe, se vós quereis isso, eu o quero. Tudo aquilo que quereis, quero eu também. Tudo aquilo que amais, amo eu também. Mostrai-me qual é a vossa vontade, que sei que está identificada plenamente com a vontade de Deus. E, portanto, em todas as circunstâncias andarei contigo. Se nós vivermos uma união verdadeira com ela, ao longo do nosso dia, a cada instante, a cada momento da nossa vida, então nós poderemos dizer aquela oração que acompanha os cenáculos marianos: vinde Espírito Santo, vinde por meio da intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa Santíssima Esposa. Nós poderemos dizer, não como quem diz algo assim, como se o coração de Maria estivesse como que flutuando sobre nós, mas porque o coração dela estará em nós. Tudo aquilo que ela ama estará em nós. Os seus sentimentos serão os nossos sentimentos. E então, assim como Isabel ficou cheia do Espírito Santo ao ouvir a saudação dela, nós receberemos uma inundação da graça do Espírito Santo pela nossa união com ela, vivendo sintonizados com tudo aquilo que está na sua alma santíssima. Queridos irmãos, que nós peçamos nesses dias do Espírito Santo, mas que o peçamos por meio do coração imaculado de Maria. E então nós receberemos essa nova efusão de uma maneira muito mais perfeita. Porque ele virá não apenas em atenção à oração dela, mas ele virá em nós como quem a encontra. Quando o Espírito Santo chega na alma de alguém, em que ele encontra a presença de Maria, pelo afeto, ele se alegra. Nós vemos aqui, Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e o que ela disse? Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Interessante, porque ela não disse o contrário: bendito é o fruto do teu ventre, e depois disse: bendita és tu entre as mulheres. Ou seja, o Espírito Santo não tem nenhum tipo de receio de glorificar Maria Santíssima primeiro que Jesus, por um motivo muito simples: ela não está disputando a glória com o filho dela, e ele também não está disputando a glória dele com ela. Glorificar Cristo é glorificar Maria,
E glorificar Maria é glorificar Cristo. É simples. O conflito não existe. Portanto, o Espírito Santo não se agrada de quem não diz: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Ele não se agrada, não. Por misericórdia ele vem, muitas vezes. Mas ele se alegra mesmo é quando ele encontra em nós o amor de Jesus e Maria. E nós lhe dizemos: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Que o Senhor nos conceda nesses dias um acréscimo, um aumento de devoção a Nossa Senhora em função da festa de Pentecostes, porque ambas as coisas se requerem. O Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e a esposa. É a união do Espírito com a esposa que trará Cristo na sua segunda vinda. Que o Senhor nos ajude a vivermos assim, nesta união com o Espírito e a esposa, para podermos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.